Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs, diletos ouvintes. Você aqui de Ipu, da paróquia São Sebastião e demais localidades, sejam bem-vindos. Dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis. Vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso Filho, Divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje é dia de São Francisco de Assis, um santo popular muito conhecido entre nós, filho de Pedro e Dona Pica Bernardone, ele que nasceu por volta de 1181 e 1182 na cidade de Assis, na Itália. Tinha um pai muito rico, comerciante próspero. Foi batizado em Santa Maria Maior com o nome de João, Giovanni. Mas quando Pietro Bernardone voltou de uma viagem à França, mudou de ideia. Resolveu trocar o nome do filho para Francisco, prestando uma homenagem àquela terra. Segundo a maioria dos biógrafos de São Francisco, o caráter e as qualidades melhores lhe vieram da mãe. Como todo jovem ambicioso de sua época, desejava conquistar, além da fortuna, também a fama e o título de nobreza. Então, isso fazia necessário tornar-se um herói em uma dessas frequentes batalhas. Foi aí que no ano de 1201, incentivado por seu pai, ele partiu para uma guerra que os senhores feudais haviam declarado contra a Comuna de Assis. Entre 1202 e 1205, encontramos um Francisco inquieto. Não é apenas a consequência de uma doença longa e misteriosa. É a inquietude quem está incerto quanto ao sentido de sua vida. Ele decide ser cavaleiro, vai, em nome da honra, defender a igreja e de seus interesses, convocados pelo Papa Inocêncio III. Na cidade de Spoleto, sintomas de febre fizeram com que Francisco não pudesse partir. Ali pensou ter ouvido a voz do Senhor, com quem dialogou: Francisco, o que é mais importante? Servir ao Senhor ou servir ao servo? Servir ao Senhor, é claro, respondeu o jovem. Então, por que te alistas nas fileiras do servo? Senhor, o que quereis que eu faça? Volta a Assis e ali será dito, diz a voz. Então, esse diálogo profundo entre Francisco e o Senhor, nosso Deus, uma voz interior que ressoava em seu coração. Em busca de respostas, decidiu viajar para Roma, isso no ano de 1205. Visitou a tumba do apóstolo São Pedro e exclamou, dizendo: é uma vergonha que os homens sejam tão miseráveis com o príncipe dos apóstolos. E jogou um grande punhado de moeda de ouro, contrastando com as escassas esmolas de outros fiéis menos generosos. A seguir, trocou seus ricos trajes com os de um mendigo e fez sua primeira experiência de viver na pobreza. Voltou a Assis, à casa do Pai, entregando-se ainda mais à oração e ao silêncio. Em 1206,
passeando a cavalo pelas campinas de Assis, viu um leproso. Repugnante à vista e ao olfato, lhe causando nojo. Mas então, movido por Deus, colocou seu dinheiro naquelas mãos sangrentas e deu-lhe um beijo. Falando depois a respeito desse momento, ele diz: o que antes me era amargo mudou-se então em doçura da alma e do corpo. A partir desse momento, pude afastar-me do mundo e entregar-me a Deus. Palavras de São Francisco de Assis. Pouco depois entrou para rezar e meditar na pequena capela de São Damião, semi-destruída pelo abandono. Estava ajoelhado em oração aos pés de um crucifixo quando uma voz, saída do crucifixo, lhe falou: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja que está em ruínas. Seu pai se indignava cada vez mais e resolveu exigir que seu filho lhe devolvesse tudo quanto recebera dele. Levou-o perante o bispo para que o julgasse. Francisco, ciente da sentença de Cristo, quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim, como está em Mateus 19:29, sem vacilar, um momento se despojou de tudo até ficar nu, jogou os trajes e o dinheiro aos pés de seu pai e exclamou: até agora chamei de pai a Pedro Bernardone. Doravante não terei outro pai senão o Pai Celeste. O bispo então o acolheu, daquele momento em diante cantando: sou o arauto do grande rei Jesus Cristo. Afastou-se de sua família e seus amigos, entregou-se ao serviço dos leprosos e à reconstrução das capelas da cidade. Quando estava quase encerrando a reconstrução da capelinha de Santa Maria dos Anjos, perguntava-se o que faria, o que Deus quereria dele. Então, certo dia, Francisco escutou durante a missa a leitura do Evangelho. Sem túnicas, sem bastão, sem sandálias, sem provisões, sem dinheiro no bolso. Lucas 9:3. Tais palavras encontraram eco em seu coração e foram para ele como intensa luz. E exclamou cheio de alegria: é isso precisamente o que eu quero. É isso que desejo de todo o coração. Sem demora começou a viver, como faria em toda a sua vida, a pura letra do Evangelho. Repetia sempre para si e mais tarde também para os seus companheiros: nossa regra de vida é viver o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir de então, Francisco saiu a pregar, percorrendo as vizinhanças e levando o Evangelho. Não tinha intenção nenhuma de adquirir seguidores, somente viver sua vida austera e evangelizar. Porém, logo Bernardo de Quintaval se juntou a ele e pelo caminho juntou-se aos dois Pedro de Catânia. Por 3 vezes abriram o livro do Evangelho e as 3 respostas que encontravam foram as seguintes: se queres ser perfeito, vende o que tu tens e dá aos pobres, depois vem e me segue-me. Mateus 19:21. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. Lucas 9:3. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Mateus 16:24. Isto é o que devemos fazer e é o que farão todos quantos quiserem vir conosco, exclamou Francisco, que subitamente viu brilhar uma luz sobre o caminho que ele e seus companheiros deveriam seguir. Finalmente encontrou o que tanto tempo havia procurado. Isto aconteceu a 24 de fevereiro de 1208, dando início à fundação da Fraternidade dos Irmãos Menores. Em 209, Francisco e seus companheiros foram até o Papa Inocêncio III para pedir a aprovação de seu carisma. Ficou maravilhado com o propósito de vida daquele grupo, especialmente com a figura de Francisco, a clareza de sua opção e a firmeza que demonstrava. Reconheceu nele o homem que há pouco vira em sonho, segurando as colunas da igreja de latrão que ameaçava ruir.
O Papa reconheceu que era o próprio Deus quem inspirava Francisco a viver radicalmente o Evangelho, trazendo vida nova a toda a Igreja. Por isso, deu a seu modo de viver o Evangelho a aprovação oficial. Autorizou Francisco e seus seguidores a pregar o Evangelho nas igrejas e fora delas. Francisco inspirou Clara para a santidade. Dela surgiu as Clarissas. Tomás de Celano diz: então se submeteu toda ao conselho de Francisco, tomando-o como condutor de seu caminho depois de Deus. Por isso, sua alma ficou pendente de suas santas exortações e acolhia no coração caloroso tudo o que ele ensinava sobre o bom Jesus. Já tinha dificuldade para suportar a elegância dos enfeites mundanos e desprezava como lixo tudo que aplaudem lá fora para poder ganhar Cristo. Amados irmãos e irmãs, todos os anos, de 15 de agosto a 29 de setembro, Francisco tinha o costume de preparar-se com uma quaresma de oração e jejum para a festa de São Miguel Arcanjo. No ano de 1224, ele teve a visão do serafim alado e recebe os estigmas. Seu estado de saúde piora muito a partir daí. Era final de agosto em 1226. Pede para ser levado à Porciúncula. No dia 3 de outubro, à tarde, Francisco morreu cantando Mortem Suscepit. No domingo seguinte é sepultado na igreja de São Jorge, na cidade de Assis. No dia 16 de julho de 1228, Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX. Tornou-se o padroeiro dos animais pela sua admiração e relação estreita com a natureza. Foi também elevado a padroeiro principal da Itália. Em 1939, por Pio XII. Um breve relato sobre São Francisco de Assis, que ele rogue por nós, os pecadores, para que continuemos fiéis e perseverantes a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à palavra de Deus em breves palavras hoje, Evangelho narrado por São Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Amados irmãos e irmãs, Jesus nos indaga: quem é o meu próximo? Aparece essa frase no Evangelho. São Francisco entendeu muito bem quem era o próximo, olhando para os doentes, os leprosos, os excluídos e abandonados, vendo neles Cristo Jesus. Daí que a resposta de Jesus a esse versículo muda a direção da atenção do servidor. Falando a respeito do mestre da lei, que pergunta a Jesus quem é meu próximo. Na resposta, por causa do amor a Deus e às pessoas, Jesus direciona a atenção para outra questão: de quem ele se fez próximo? A pergunta refeita por Jesus também nos atinge. Ela muda o foco de nossas preocupações. A primeira pergunta, quem é o meu próximo, nos permite esperar que as pessoas venham até nós, ou que valorizemos somente as pessoas de nossa parentela, amigos ou as pessoas de nossa comunidade de fé. Se agirmos assim, já começamos a exercitar a nossa fé. Porém, ser cristão é irmos além. Por isso, Jesus refaz a pergunta de quem ele se fez próximo. Francisco de Assis é modelo de cristão que entendeu a pergunta de Jesus e procurou respondê-la com gestos concretos. Por isso, procurou fazer-se próximo dos doentes, pobres e excluídos de seu tempo. Eis o nosso desafio. É um desafio no mundo em que estamos inseridos e que exige respostas urgentes de fé.
Amados irmãos e irmãs, as nossas comunidades muitas vezes estão desligadas do compromisso coletivo. Estamos nos tornando cada vez mais preocupados com a nossa salvação pessoal, algo que com o tempo poderá nos afastar das preocupações das pessoas e aumentar nossa relação intimista com Deus. A fé cristã não nos poderá levar a uma prática somente voltada para o nosso interior. A nossa fé cristã nos coloca em saída, procurando as pessoas para servi-las. Que Deus nos conceda a graça nesse dia de amar, servir, e que tudo seja para a maior glória de Deus. Que Deus nos abençoe, abençoe a sua casa, a sua família, o seu apostolado. São Francisco de Assis, interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!